Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu quero te ensinar quando é o melhor momento para você investir em renda fixa pré-fixada, qual que é o melhor momento para você investir em renda fixa pós-fixada e também renda fixa atrelada à inflação. E isso porque, se você não sabe, basicamente a gente tem três tipos de renda fixa no nosso mercado financeiro. Aquelas que rendem uma taxa fixa pré-determinada, que é o que a gente chama de renda fixa pré-fixada, conforme esse exemplo que eu vou colocar aqui para você. A renda fixa que rende inflação mais uma taxa pré-determinada, conforme esse outro exemplo que eu vou colocar aqui embaixo. E temos também a renda fixa pós-fixada, que é aquela que rende ou a taxa Selic ou um percentual do CDI, conforme esses exemplos que eu também vou colocar aqui para você. E a depender do cenário futuro de juros, de projeções de mercado financeiro em que a gente se encontra, faz mais sentido para os aportes atuais que você vai fazendo, criando, incrementando a sua carteira de investimentos, você priorizar em determinados momentos a renda fixa pré-fixada ou atrelada ao IPCA ou 100% pós-fixada. E é exatamente isso hoje que eu vou mostrar para você, com base em um mapa mental exclusivo que eu preparei, que é de acesso dos meus alunos e de quem me acompanha aqui há mais tempo, que inclusive, se você assistir essa aula até o final, você também poderá receber esse mapa mental. Mas antes de partir para essa análise, quando é melhor investir em renda fixa pré, pós ou IPCA, mas eu queria te dar alguns recados. O primeiro deles é para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita, ativar o sininho para sempre receber as notificações de vídeos novos por aí e dar um like nesse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento por aqui. Além disso, queria fazer um convite para você conhecer o meu treinamento, o Mapa do Tesouro, pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Treinamento esse que te ensina a investir tanto em renda fixa quanto em renda variável, quanto em investimentos no exterior. No momento, as vagas do treinamento estão encerradas, mas você, inclusive, pode entrar na lista de espera para ser notificado quando a gente abrir a próxima turma. Dito isso, pessoal, vem aqui comigo na tela do meu computador para você entender em quais momentos você deve fazer alocações distintas nesses três tipos de investimentos de renda fixa que eu acabei de citar para você. Então, vem aqui comigo. Bom, pessoal, então olha só, já tô aqui dentro desse mapa mental que eu criei, esse mapa mental dinâmico. Inclusive, se você quiser receber esse mapa mental, se você quiser baixá-lo para você guardar, e consultar quando sentir necessidade, para isso você precisa acessar o meu Instagram, @sofiaabreu, e me mandar uma mensagem por lá com o seguinte código numérico, 080924. Se você me mandar uma mensagem por lá no meu Instagram, e me mandar então essa mensagem com o código 080924, você vai receber esse mapa mental de presente. Dito isso, vamos prestar atenção aqui, vamos concentrar no que quer dizer, no que consiste essa alocação de investimento de renda fixa. Perceba que antes de te mostrar quando e como é melhor investir em cada um desses três tipos de investimentos, eu fiz aqui um breve resumo, ensinando e retomando um conceito que eu acabei de mostrar para você do que é uma renda fixa pré-fixada, uma renda fixa atrelada à inflação ou uma renda fixa pós-fixada. Então, o investimento pré-fixado é aquele em que você sabe exatamente qual é a taxa anual de rendimento, por exemplo, um CDB de 14% ao ano. Essa taxa não muda do início ao fim do investimento que você faz. É o que eu chamo para os meus alunos de investiu, travou a taxa. Você sabe direitinho quanto você vai receber no vencimento. A gente tem também os investimentos atrelados à inflação, que são aqueles que sempre vão render o IPCA, que é uma taxa que mede oficialmente a nossa inflação, mais uma taxa fixa. Por exemplo, uma LCI que rende IPCA mais 4%, é um investimento atrelado à inflação. E uma dúvida que muita gente tem é que quando você faz um investimento em uma renda fixa que está atrelada à inflação, você não vai receber o IPCA atual, nem o IPCA do momento em que se você for resgatar o seu dinheiro quando chegar ao vencimento, mas sim o IPCA acumulado, ou seja, a inflação acumulada durante todo o período em que seu dinheiro for ficar investido. E a gente tem também os investimentos pós-fixados, que são aqueles que rendem ou a nossa taxa Selic, como por exemplo o Tesouro Selic, ou então um percentual do CDI, como uma LCA, que por exemplo rende 100% do CDI. Para quem não sabe, o CDI ele é uma taxa de juros, assim como a nossa taxa Selic. E ele sempre está muito perto da Selic, independente em qual patamar a Selic se encontra. Hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, a nossa Selic se encontra em 10,5% ao ano e o CDI em 10,4% ao ano. O CDI ele se situa sempre 0,1% abaixo da nossa taxa Selic e é óbvio, se a Selic futuramente subir, o CDI também sobe. Se a Selic futuramente cair, o CDI também cai, ou seja, o CDI ele sempre vai acompanhar a Selic. E com base nesses três tipos de investimento de renda fixa, que a gente precisa tomar as decisões de onde investir o nosso dinheiro a depender
do cenário futuro do nosso mercado econômico. E aí perceba por essa outra parte aqui do nosso mapa mental, que a depender do momento em que você vai fazer o seu aporte e a depender do tempo em que você pretende deixar o seu dinheiro investido, é que você vai tomar a decisão de ou investir em renda fixa pré-fixada, ou investir em renda fixa pós-fixada, ou investir em renda fixa atrelada à inflação. E é exatamente isso que eu quero mostrar aqui agora para vocês. E eu vou fazer uma abordagem invertida, tá? Desse mapa mental de alocação de renda fixa. Eu vou começar com vocês pelos investimentos que você precisa ou pretende, pode deixar investidos por pelo menos 5 anos, que geralmente são aqueles investimentos que a gente faz para os nossos filhos, são os investimentos que a gente faz, por exemplo, para a nossa aposentadoria. E sempre quando a gente fala de investir para um horizonte temporal significativamente longo, que aqui no Brasil se traduz em mais de 5 anos, você precisa ter em mente que num horizonte temporal tão longo quanto esse, o maior risco que você tem como investidor é o que? Da inflação. Isso porque, infelizmente, nós brasileiros vivemos num país hiperinflacionário, né, cujo poder de compra da nossa moeda, o real, ele se deprecia de forma muito veloz. Então, quando a gente fala de prazos mais longos de investimento, a nossa maior preocupação é proteger o nosso dinheiro da inflação. E é isso que você precisa ter em mente. Longo prazo, inflação. Preciso me proteger disso. E olhando para esses 3 tipos de investimento, inclusive quero saber de você, comenta aqui para mim nos comentários. Olhando para esses 3 tipos de investimento, né, a renda fixa atrelada à inflação, pós-fixada ou pré-fixada, qual que você acha que em termos imediatos, diretos, instantâneos, mais te protegem da inflação? Eu quero que você reflita e responda para mim aqui nos comentários se é a renda fixa pré, pós ou IPCA. Porque se você respondeu para mim que é a renda fixa IPCA+, você está certo. E é exatamente por isso que quando a gente fala de um horizonte temporal de mais de 3 anos, você precisa o quê? Ter cuidado com a inflação. Você faz esse tipo de investimento para você investir para os filhos ou para a sua aposentadoria. E para isso a gente vai o quê? Investir necessariamente em uma renda fixa que tem como parte do seu rendimento, né, a inflação. Então a gente vai investir no Tesouro Renda Mais, a gente vai investir no Tesouro Direto IPCA+, todos esses 2 investimentos rendem o IPCA acumulado do período em que seu dinheiro for ficar investido, mais uma taxa fixa. Vamos investir também em LCIs, LCAs, CDBs IPCA+, e também em CRIs, CRAs, debêntures, que são investimentos de renda fixa atrelados ao IPCA. Então perceba que para mais de 5 anos, você sempre vai optar por renda fixa atrelada à inflação, que vai render a inflação mais uma taxa fixa, garantindo para o seu dinheiro, né, uma rentabilidade previsível e segura acima, superior à inflação, porque esse é o maior inimigo quando a gente fala de longo prazo. Inclusive, se você quiser receber uma seleção de renda fixa que vai atender na prática todos esses objetivos aqui que eu tô te falando, digita aqui para mim nos comentários, quero a seleção, porque aí se muita gente tiver interesse, eu faço um vídeo especificamente sobre esse tema. Agora que vocês já sabem onde investir para mais de 5 anos, vamos para um horizonte temporal mais curto, né, de 3 a 5 anos. E quando a gente fala de 3 a 5 anos, a gente não tem uma ameaça tão grande, né, da inflação, mas ainda assim é uma ameaça considerável. 3 a 5 anos é o que a gente chama aqui no Brasil de médio prazo, né? Então a gente ainda tem que ter uma preocupação com a inflação, mas uma preocupação não tão imediata, tão direta quanto aqui para mais de 5 anos. E para isso eu sempre falo para os meus alunos, sugiro, né, que eles tenham um carinho especial para um horizonte temporal como esse de 3 a 5 anos por investimentos 100% pós-fixados ou que também rendam IPCA mais uma taxa fixa. E aí, além de você poder investir, por exemplo, em investimentos atrelados à inflação, o ideal é que você tenha investimentos que rendam também um percentual do CDI, né? Preferencialmente em investimentos que são isentos de imposto de renda, como LCAs, LCIs, CRIs e CRAs, nos quais a totalidade dos rendimentos, né, serão o quê? Isentos de imposto de renda, e aí a rentabilidade bruta é igual à rentabilidade teórica, e que sejam então atrelados, por exemplo, ao CDI, né? Uma LCA que rende 96, 97, 98, até mesmo 100% do CDI, é um investimento, por exemplo, excelente para um horizonte temporal como esse, de 3 a 5 anos. E quando a gente fala de investir de 1 a 3 anos, e é o que eu quero que você tenha mais atenção nessa parte da aula, é que quando a gente fala de investir de 1 a 3 anos, a gente tem um horizonte temporal que é relativamente curto, não é imediato, mas é curto. E aí, nesse tipo de investimento, você fica o quê? Mais sujeito às variações da nossa taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic. Inclusive, se você não sabe, agora a gente está em setembro de 2024, momento em que eu gravo esse vídeo para você, e a gente está com uma taxa Selic em 10,5% ao ano. Só que o Banco Central, conforme essa notícia que eu vou colocar aqui na tela para você, ele nos
nos dá indícios de que ele vai retomar o seu ciclo de alta da taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic. E a depender do momento em que a gente se encontra desse ciclo de juros, desse ciclo de taxa Selic, a gente tem opções mais ou menos adequadas para se fazer. Nesse gráfico que eu vou colocar aqui na tela para você, a gente tem um histórico das taxas praticadas, né, na taxa Selic ao longo dos últimos 10 anos. Perceba que a taxa Selic, ora ela tem ciclos de alta e ora ela tem ciclos de queda. E a depender do momento do ciclo de juros em que a gente se encontra, né, vocês vão ver aqui agora que a gente tem opções melhores ou piores, mais adequadas ou menos adequadas para se investir. E olha só, quando a gente fala por horizonte temporal de 3 a 5 anos, se nós estamos no topo do ciclo de alta, ou seja, a Selic já subiu tudo que ela tinha para subir e o Banco Central sinaliza que ele vai começar a reduzir a Selic, o que é o oposto, né, do momento em que a gente se encontra, o ideal é que a gente priorize renda fixa pré-fixada e que a gente tenha um pouquinho só de renda fixa pós-fixada, que é aquela que rende um percentual do CDI. Isso porque uma Selic mais alta, ela joga para cima as rentabilidades médias pagas pela maior parte dos investimentos de renda fixa. E aí, num momento como esse, de topo de ciclo de alta da Selic, né, o ideal é que a gente tenha aquela renda fixa, olha, que a taxa não muda do início ao fim. Porque com uma Selic mais alta, a gente via de regra vai ter uma renda fixa, né, que paga juros mais altos e nesse momento, majoritariamente para os nossos aportes, o ideal é a gente ter alocações pré-fixadas. Agora, se a gente está num momento de final do ciclo de queda e começo do ciclo de alta, o ideal é que para um prazo como esse a gente priorize os investimentos pós-fixados. E aí tem como exemplo uma LCA, uma LCI pós-fixada ou também atrelada ao IPCA. Por quê? Porque num momento como esse, né, para um prazo de 1 a 3 anos, se você está investindo agora, né, se a Selic ela vai retomar o seu ciclo de alta, é muito provável que no futuro, né, investimentos que rendam a taxa Selic ou que rendam um percentual do CDI, eles voltem a performar muito bem, porque se a Selic hoje está em 10,5%, e por exemplo, né, o mercado precifica que no ano que vem, em 2025, nós teremos uma Selic em 12,5%, um investimento como esse, que rende a taxa Selic ou que rende um percentual do CDI, eles vão passar a render mais também. E esse tipo de investimento, então, se beneficia de um aumento de ciclo de juros. Né? Inclusive, por isso que eu venho falando com os meus alunos, né, para que a gente tenha atenção especial nesse momento, né, no qual, ao que tudo indica, nós teremos uma taxa Selic mais elevada em 2025, que a gente priorize os investimentos pós-fixados. Não é momento de se investir majoritariamente em pré-fixado, você pode até ter um pouco de renda fixa pré-fixada, mas não é o momento ideal para isso, porque ao que tudo indica, né, como a Selic mais alta no futuro, nós teremos a oportunidade de, no futuro, investir em pré-fixados com taxas mais generosas, tá? Então, essa análise que você tem que entender, e por isso perceba, inclusive, que não existe receita de bolo para investir. Né? A depender do cenário futuro de juros e do seu objetivo, a gente tem investimentos mais ou menos adequados. Por isso que essa planilha, esse mapa mental de alocação de renda fixa, ele é muito importante. Né? E lembrando, se você quiser receber ele, baixar, guardar para você consultar quando bem entender, basta você entrar no meu Instagram e digitar a senha 080924, que eu vou mandar um PDF com esse material para você. A curto prazo, a tomada de decisão ela é bem tranquila. Então, você precisa priorizar investimentos que te permitam resgatar a qualquer momento sem nenhum tipo de risco de perda. O que é o caso do CDB de liquidez diária, né, que tem que ter esse nome, né, liquidez diária. Para quem não sabe, a liquidez diária é a capacidade de você resgatar a qualquer momento um determinado investimento. Então, a gente precisa de ter CDB de liquidez diária ou também o Tesouro Selic, que é um investimento totalmente pós-fixado e que vai cumprir muito bem essa função. Né? Você vai poder resgatar o seu dinheiro em qualquer dia útil, né, sem nenhum tipo de risco de perda. Né? E que no caso do CDB de liquidez diária, tem muitas boas opções no nosso mercado. O próprio Banco Itaú tem um CDB de liquidez diária rendendo 100% CDI, o que é muito bom. E os bancos Ecoval, Sofis e BMG são bancos digitais com contas gratuitas, tem um CDB de 110% CDI, que na minha visão, né, são bancos sólidos e seguros para você então colocar o seu dinheiro do curto prazo e com uma rentabilidade ligeiramente superior a, por exemplo, ao do CDB do Banco Itaú. Né? Não dá para a gente investir em LCs e LCAs, porque se você não sabe, né, desde fevereiro de 2024, não temos mais LCs e LCAs. Né? Com liquidez diária imediata, aliás, essas opções, né, se tornaram extremamente raras no nosso mercado. E na minha visão também não vale a pena você investir em fundos DI, porque fundo DI é um tipo de investimento extremamente cilada, né, que infelizmente muitos gerentes, muitos agentes de corretoras oferecem para quem quer ir procurar uma opção para reserva de emergência por curto prazo, mas nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, eu vou te mostrar o porquê que fundos DI não valem a pena. Esse vídeo vai ficar aqui para você aqui em cima e também ao final da aula de hoje. E aí essas 4 opções aqui, né, Itaú, Banco BMG, Sofis e Ecoval são hoje, na minha visão, a gente tem a oportunidade de construir
construir uma reserva de emergência, um dinheiro para a gente poder resgatar a qualquer momento, com a melhor relação risco-retorno do nosso mercado financeiro. E basicamente, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que com essa aula você consiga ser capaz, de agora, né, tomar as melhores decisões e não ficar mais em dúvida sobre onde, como, em qual tipo de investimento fazer as suas alocações. Se você quiser que eu traga um vídeo com seleção na prática de ativos que vão atender todos esses objetivos, coloca aqui para mim nos comentários, quero a seleção, que eu trago esse investimento aqui para você, assim que eu puder, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.